A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar sobre a justificação dos filhos de Deus. Como Deus justificou os seus filhos, os tornando justos. Talvez você já ouviu alguém dizer que não há um justo sequer sobre a face da terra. Mas isso nós temos que compreender que pertence ao tempo da lei, ao Velho Testamento, à Antiga Aliança. Agora, na Nova Aliança em Cristo Jesus, todos aqueles que nasceram de novo foram tornados justos pelo Pai Eterno. Então nós vemos no capítulo 5, versículo 17 de Romanos, que por meio de um homem, de um ato, a morte reinou sobre toda a humanidade, mas muito mais aqueles que receberão ou que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então veja que nós recebemos a abundância da graça, o dom da justiça. Então a justificação, a justiça de Deus, ela nos foi concebida por meio de um dom, um presente, pela obra que Cristo realizou e não por meio das nossas obras. Não é aquilo que você faz, que eu faço, que nos torna mais ou menos justos diante de Deus, mas é aquilo que Cristo fez por nós, nos tornou justos. Isso porque no dia que nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida dentro de nós. Foi gerado em nós um novo homem. E esse novo homem, ele é justo. Isso está no capítulo 4 de Efésios, que diz assim: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja que nós temos que nos revestir do novo homem. É o Espírito, a nova criatura que nós nos tornamos. E esse é o nosso Espírito. Nós temos que nos revestir dele e não permitir que a nossa carne assuma o controle das nossas decisões, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Por quê? Porque o novo homem, ele foi criado segundo Deus, em perfeita justiça e santidade. Veja bem. Então, por isso, quando Deus ele olha para nós, ele vê um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura que é justa na sua essência. O nosso novo homem, o nosso espírito, ele é perfeitamente justo diante do Pai, porque ele é a própria vida de Deus. Então, também nós vemos em Apocalipse, no capítulo 22, diz assim: Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Veja que continue o justo na prática da justiça. Então, o Senhor nos chama de justos. No capítulo 8 de Romanos, diz: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que todos os verbos aqui estão no passado. Ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou e nos glorificou. Então é algo que Deus já fez conosco. E essa palavra justificou, no grego, significa literalmente tornados justos. Então, nós precisamos compreender esse princípio tão importante para as nossas vidas, para que nós tenhamos confiança diante de Deus, para que nós nos acheguemos diante do trono da graça com ousadia, a fim de receber o socorro do Pai no momento oportuno. Então, para que a nossa fé, ela seja uma fé sólida, firme, convicta, nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus.
A justificação é uma questão de identidade, é saber quem nós somos para Deus, diante de Deus. Nós somos pessoas justas, ou seja, não existe culpa mais sobre nós, não existe mais dívida sobre nós diante do Pai. Em Colossenses, a Bíblia diz que nós tínhamos uma cédula de dívida para com Deus, mas que o Senhor Jesus cravou essa cédula na cruz do Calvário, pagando tudo aquilo que nós devíamos ao Pai, foi pago por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós temos um sentimento de que nós temos que fazer algo para Deus, para recebermos algo dele, como um meio de troca, isso desagrada ao Pai, porque isso é uma forma de tentarmos nos justificar diante dele por meio das nossas obras, sendo que ele já fez tudo por nós. O que nós temos agora é que crer na obra de Cristo, na justificação do Pai, para que nós tenhamos paz. Porque no capítulo 5 de Romanos, no verso 1, a Bíblia diz que nós temos, por meio da fé, nós somos justificados e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então a justificação nos trouxe paz. Ela tirou todo o sentimento de culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Cristo. Então ele foi castigado, ele foi punido para que nós tenhamos paz com Deus, para que nós possamos descansar diante dele, confiar no Pai e não pensar que o Pai tem um pensamento a nosso respeito negativo, um pensamento de injustos, de pessoas erradas diante da sua glória. Nós temos que compreender que o Pai nos justificou, e isso é mediante a fé. Paulo, quando fala no capítulo 4 de Romanos sobre Abraão e sobre Davi, ele diz que esses dois homens alcançaram a justificação de Deus por meio da fé. Olha o que diz o texto. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Veja que Deus ele atribui justiça a você e a mim, independente de obras. Não é aquilo que você faz ou que eu faço que te torna mais ou menos justo diante do Pai. Então nós temos que confiar nessa justiça. E então nós vamos realizar obras de justiça. Por isso que nós vimos aqui em Apocalipse quando diz que continue o justo a praticar justiça. Então nós somos justos e por isso nós praticamos atos de justiça. Mas nós não praticamos atos de justiça para nos tornar justos, nos tornarmos justos, porque a nossa justificação, ela veio para nós recebemos por meio da obra, por meio daquilo que Cristo fez por nós. Isso também nos garante confiança, fé, quando nós oramos diante de Deus. Nós não pensamos que existe ainda as nossas falhas, aquilo que nós ainda não conseguimos fazer ou acertar nas nossas vidas, talvez isso possa se tornar um impedimento para recebermos de Deus aquilo que nós estamos pedindo. Mas quando nós entendemos que Deus, ele já nos recebeu como pessoas justas, sem culpa, então nós já estamos aptos para receber aquilo que nós pedimos a Ele. Isso é fundamental para a nossa fé, para a nossa identidade, saber quem nós somos diante do Pai. Também nós vemos aqui no livro de Efésios 6, capítulo 6, no verso 14, a Bíblia diz que devemos nos revestir da couraça da justiça. Essa é uma forma de nós nos protegermos dos enganos, das mentiras, das acusações que o diabo tenta contra nós.
Então, assista o vídeo que eu gravei, A Couraça da Justiça, que eu vou falar sobre esse tema. O adversário, ele tenta nos culpar, dizer que nós não estamos ainda aptos para receber algo da parte de Deus, porque afinal de contas nós temos ainda muitas falhas, muitos defeitos em nós, no nosso caráter. Mas quando nós entendemos que, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, o Senhor já nos fez justos, então nós temos confiança diante do Pai. E nós podemos crer que tudo que pedimos a Ele, nós receberemos. É isso que João fala no capítulo 5 da primeira carta. Então não permita que sentimentos de dívida, como se você sempre devesse algo para Deus, por algo que você fez, por algum erro que você cometeu, e você então não consegue se sentir livre dessa culpa. Uma pessoa que chega em um tribunal e ela é declarada justa, ela não pode mais ser condenada. Ela não pode mais se sentir acusada. Por quê? Porque o juiz já declarou ela como uma pessoa justa. Ela foi justificada. E isso que Deus fez conosco. Ele nos justificou, Ele tirou a culpa, Ele tirou a dívida que existia sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, receba a justificação como uma revelação na sua vida, porque você já recebeu a justificação de Deus sobre você. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.